Pessoal, estamos aí ao vivo no TV Call Center, na Clique TV UOL. A nossa entrevistada é a Cristina Alfano, que tem uma grande experiência aí na área de Contact Center. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser nos contatar, o nosso e-mail é tvcallcenter@cliquetv.com.br. Cris, quais são os desafios em relação às informações nos Contact Centers? O primeiro desafio, Kendi, é o grande volume e variedade de informações. Então, os contact centers lidam com as informações de produtos, promoções, preços, roteiro para contorno de objeções. Então, são informações muito diversificadas. Um outro desafio grande é que todas essas informações estão espalhadas por diversos departamentos da empresa, dificultando a sua captura. Os recursos humanos que vão lidar com essas informações também são um grande desafio. Porque nós estamos falando de agentes que têm pouca experiência profissional, geralmente é primeiro emprego, eles têm pouca experiência como consumidores também, em alguns casos baixa escolaridade. Okay. Então este é o perfil desse agente, desse recurso humano, né? Precisa também adequar a linguagem dessas informações a esse agente, que é o usuário da informação. Às vezes a informação vem lá do marketing com uma linguagem muito específica. Ela precisa ser adequada para que esse agente compreenda e possa passar as informações da melhor forma possível. Um outro desafio grande é por parte das empresas, que tem uma alta expectativa que esse agente, com todas essas características, assimile da maneira mais rápida possível todo esse volume de informações. Então esse é um desafio muito grande para reduzir tempo de treinamento e tudo mais. E o outro desafio é do lado do cliente, porque o cliente ele é cada vez mais exigente, ele tem a expectativa de que as suas dúvidas sejam sanadas da maneira mais rápida e definitivamente. Sobre as informações de saída, um grande desafio é encontrar a melhor forma de traduzir o que o cliente está passando naquele momento da interação, porque os motivos de contato que são utilizados para fazer essa tradução, eles têm que ser detalhados o suficiente para que gerem ações posteriores, mas eles não podem ser demasiadamente detalhados, correndo o risco de perder o foco e também de ser difícil para o agente na hora dele tabular esse motivo. Um outro desafio grande é estruturar um processo de análise dessas informações e também de reporte às áreas competentes. E depois, com essa análise, criar os planos de ação que vão fazer as melhorias com base nesses motivos, acompanhar esses planos de ação. E um ponto que eu acho muito importante, Kendi, que às vezes é esquecido, é gerar uma base de conhecimento de melhores práticas. Então, por exemplo, para esse problema, quais planos a empresa adotou que deram resultado ou que não deram resultado. Então isso é muito importante. Ok, então nós estamos falando basicamente em gestão da informação. Isso mesmo. Né? Que se você pegar essa informação e usar ela de uma forma muito adequada, você pode colher bons frutos para conhecer um pouco melhor o perfil dos seus clientes. Exatamente. Né? Então, como que você falaria sobre a gestão da informação? O objetivo dessa gestão, isso. No caso das informações de entrada, o objetivo é assegurar que o cliente, eles recebam as informações corretas, num tempo hábil, gerando uma satisfação, a percepção de que o problema dele foi resolvido. Tá? Para as informações de saída, o grande objetivo é traduzir o foco do cliente, né? Traduzir tudo que o cliente passa e passar isso para a empresa, disseminar no resto da empresa, gerando ações de melhoria. Tá? Bacana. Ô Cris, e como que a gente organizaria então essas informações? Primeiro, Kendi, é importante saber qual é a função desse contact center. É um helpdesk, é um saque, é uma central de cobrança, uma retenção, é tudo isso com células específicas. Então, sabendo qual é a função do contact center, você passa para a primeira etapa de organização das informações, que é identificar os fornecedores dessas informações. Quem seriam esses fornecedores? É a área de marketing, é o financeiro. Então, essas áreas vão ser os fornecedores dos insumos para o contact center conseguir trabalhar. Tá? Depois, definir, é muito importante esse passo, que é definir uma matriz de responsabilidade entre o fornecedor da informação e o contact center. Quem faz o quê, em que etapa do processo. Depois, coletar todas essas informações, analisar esse material coletado,
estruturar essa informação, então como que ela vai ser organizada, rotulada, disseminada, utilizada depois, também é muito importante esse passo. Adequar o material público-alvo, nós falamos no item anterior, né? Então tem que ter um processo de adequação, a pessoa que recebe essa informação tem que entender quem que vai codificar essa informação depois, estruturar um processo de comunicação que vai englobar também a atualização. Então, o que acontece nos contact centers? Vem o gerente do produto e fala assim, olha, o seu agente deu uma informação errada sobre o meu produto. Você abre lá, geralmente a intranet, a base de conhecimento, e fala, olha, ele deu a informação que está aqui. Né? Então, o que aconteceu nesse processo? Às vezes, o próprio fornecedor da informação, que é o gerente do produto, esqueceu de atualizar o contact center. Então, não é que o agente errou, ele fez o que estava escrito lá. O script, né? Tá. Ele fez o script, a informação que estava lá. Daí a gente passa para definir qual que é a melhor ferramenta para poder armazenar essas informações e utilizar. Aí é o papel da tecnologia em si, Isso. né? Tá, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da tecnologia Tá. para armazenar e como utilizar melhor essas informações. Então, é importante ter primeiro esse processo todo desenhado, a matriz de responsabilidade toda desenhada, porque a tecnologia, né, Kendi, ela suporta os processos. Porque em algumas empresas elas falam assim, não, a tecnologia e pronto, resolve né? tudo, Resolve né? tudo. Ela é um aliado, ser humano. Exatamente, ela é um aliado indispensável, justamente porque lidamos cada vez mais com uma variedade, um volume enorme de informações que precisam estar atualizadas rapidamente. Então precisa ter, no caso das informações de entrada, precisa ter um software de gestão de conteúdo, que precisa ser de fácil utilização, tanto para quem usa as informações, quanto para quem faz a manutenção dessas informações. Ter um buscador é super importante, então a gente na hora da interação precisa ter facilidade para buscar a informação que ele quer, por mais que a estruturação tenha sido lógica, tenha sido feita com a participação dele. Precisa considerar o prazo de validade dessa informação também, né? Às vezes é uma promoção, então ela é válida só por um período. Né? Precisa permitir a integração de todas essas informações, precisa ter um processo de validação, de aprovação. Então, quem que é o dono da informação? É o gerente do produto, ele precisa validar aquela informação, ela está dentro do que é esperado, do que é o produto dele. Precisa ter um fluxo, além do fluxo de aprovação também, precisa ter um controle de edição, precisa saber por perfil, né? Quem pode acessar que tipo de informação. Né? Senão qualquer um entra lá e altera a informação, isso é um risco. E possibilitar a medição da utilização dessa informação. Isso que é importante, né? Porque se você não tiver relatório, se não tem alguma coisa para mensurar, fica complicado. Sim, e é muito importante usar a utilização das informações. Então, por exemplo, qual é o conteúdo mais acessado? Esse conteúdo mais acessado dentro da base de conhecimento, ele deve ser parecido com os maiores motivos de contato. Então, eles precisam ter uma relação. Isso serve também para você priorizar, por exemplo, a atualização das informações. Se esse conteúdo é muito acessado, ele deve ser o primeiro a se atualizar, e um que nunca é acessado. Por que será? Porque não está claro, por exemplo, para o agente. Né? E o grau de importância também, né? Sim, também. Assim, desses motivos de contato. Com certeza. Para ver aquilo que é benéfico para a empresa. Sim. E você tratar aquilo mais rapidamente. Exatamente. Né? Em alguns casos, você muda às vezes as fases do fluxo de resolução de problema, isso muito em central de helpdesk, e você agiliza a solução do problema. Então você reduz TMA porque você refez o fluxo. Ok, trazendo uma etapa mais para frente, por exemplo. Legal. Tá? Ô Cris, como você vê o papel então do funcionário, então, que seria os recursos humanos, nesse contexto todo? São vários os recursos humanos envolvidos nessa parte toda de gestão da informação, de organização da informação. Você tem o próprio agente, que é o usuário dessa informação, né? Eu falo que ele é o cliente, é o grande cliente dessa informação. E a gente com aquelas características que a gente falou, ele é muito jovem, então ele tem determinadas necessidades, justamente pela sua idade, pela sua formação, né? Pela sua pouca experiência como consumidor. Então isso é muito importante. Então esse é um recurso humano que é envolvido nessa tarefa. É preciso ter também, Kendi, uma equipe que vá organizar essas informações, uma equipe de apoio para o contact center, que receba essas informações, faça essa adequação, organize todo esse fluxo. E essa equipe,
e também faz as interfaces com as outras áreas, que são essas áreas fornecedoras das informações. Essa equipe precisa ter um processo de trabalho desenhado para que ela consiga ter os resultados, que são justamente os ganhos de produtividade, na maior parte das vezes, melhoria dos resultados operacionais, através desse processo de trabalho. Tá? E nas informações de saída, que são aquelas geradas no contact center, geralmente os contact centers têm um MIS. Sim. Né? Eu queria que você explicasse, pessoal, aí, porque tem muita gente jovem que ingressou recentemente na área de contact center e não sabe alguma coisa da área de sistemas. Okay. Então, a área de MIS é a área de informações. Então, geralmente é aquela área que consolida todas as informações geradas no contact center, faz os gráficos para o próprio gerente da operação e para os clientes da informação dentro da organização. Porque é muito importante, mais uma vez, que a voz do cliente seja disseminada por toda a operação. Então, os contact centers têm essa equipe de informação analítica, geralmente são analistas, mas aí é um outro ponto interessante, que é uma realidade dos contact centers, que é quem é esse recurso humano, esse analista que vai trabalhar na área de informação. Geralmente é aquele bom operador que sabe trabalhar com Excel. Então, muitas vezes ele ele faz bons relatórios, ele faz bons gráficos, ele faz apresentações de PowerPoint, ele não analisa as informações. Então, a capacidade analítica desses recursos humanos, ela precisa ser muito desenvolvida e precisa ser um dos requisitos do perfil. Então, não adianta só dizer, puxa, eu vou pegar aquele agente, aquele operador que é bom em Excel, vou trazer para a área de informações e pronto. Eu preciso identificar se ele também, além de saber o Excel, que é fundamental, se ele tem o perfil analítico. Analítico, crítico, né? Para saber o que significa aquelas informações, quais são importantes, quais são mais críticas, né? Bacana. E poder não apenas gerar um gráfico, né? Porque às vezes ele gera um gráfico, por exemplo, e está super bonito, mas ele não olha lá que o volume de ligações de um dia para o outro aumentou. Ele só gerou. Sim. Tudo bem, ele acha que é o gerente que vai fazer essa análise. É lógico que o gerente vai fazer essa análise. Mas ele também poderia ter feito essa análise. Sim. Né? Então isso é importante. Né? A fila, exatamente. Ou algum motivo de contato que de um dia para o outro cresceu demais, ou o TMA que aumentou, né? Algum indicador que saiu com um resultado um pouco diferente. Então ele também tem capacidade de analisar isso e auxiliar o gerente. Bacana. Né? Ô Cris, e se a gente perguntar os benefícios esperados com isso? Bom, é redução de custos de suporte, né? Redução do tempo para achar essas informações, o que vai consequentemente reduzir o tempo médio de atendimento. Então, se eu tenho uma informação organizada de uma maneira mais inteligente, que foque na resolução do problema, o meu tempo médio de atendimento vai ser reduzido, né? Se eu tenho uma informação mais assertiva, eu vou reduzir também as rechamadas. Vou aumentar o FCR, que é o First Call Resolution, que é a resolução na primeira chamada. Então isso também é muito importante. Eu vou aumentar a satisfação do usuário, que ele está lá usando a informação e ele vê que ele consegue usar, a informação é amigável, resolve o problema, o cliente sai satisfeito e a satisfação do cliente também. E além disso, reduzir as chamadas escaladas e reduzir também as chamadas que são transferidas incorretamente. Ok, bacana. Pessoal, você que acabou nos ligando agora na internet, nós estamos na TV Call Center, ao vivo na Clique TV. O nosso e-mail é tvcallcenter@clicktv.com.br. Nós estamos com uma grande especialista, que é a Cristina Alfano. E, Cris, se a gente você falou muito sobre gestão da informação. Isso. Né? Como que a gente precisa fazer um parâmetro comparando entre a gestão da informação com a gestão do conhecimento? O que você falaria sobre isso? Eu falo de gestão da informação, Kendi, porque aqui nesse caso específico nós estamos lidando com um pedacinho do conhecimento da empresa. Se você olhar no dicionário, em alguns dicionários, informação é um dos sinônimos para conhecimento. Mas aqui eu gosto de ser específico e falar da informação, porque a gente está lidando com um pedaço muito grande, muito pequenininho de todo o conhecimento da empresa.
A gestão do conhecimento é uma disciplina estratégica que vai trabalhar com todo o conhecimento gerado dentro da empresa. O que a gente entende? Entende que para todo problema precisa ter um conhecimento atrelado para você poder resolver esse problema. E nesse caso nós somos bem pragmáticos aqui. Então a gente quer identificar a informação, utilizar de uma maneira eficiente e eficaz para resolver os problemas do cliente. Então é um pedacinho só, a gente está lidando com aquele pedacinho. Tá? Bacana. E por que o Contact Center é o último a saber disso? Então, né, Kendi, o que acontece com as informações no Contact Center? Né? Hoje existe, de fato, um desejo das empresas de colocar o cliente no centro, de ter o foco no cliente, o foco do cliente, como se fala muito. Então, muitas empresas, o cliente aparece lá na missão, na visão, no planejamento estratégico. Algumas empresas fazem o Balance Scorecard, e o cliente está lá. Mas o que as empresas têm dificuldade de fazer é traduzir todo esse foco, esse desejo de focar no cliente em ações no dia a dia. Isso se reflete então num desalinhamento entre as áreas modeladoras e as áreas de relacionamento. E o que são essas áreas modeladoras dentro das empresas? São as áreas que definem as regras de negócio, que definem quais são os ganhos financeiros e operacionais que a empresa vai ter. E as áreas de relacionamento, que são o contact center, o back office, às vezes se você tem atendimento pessoal, loja e tudo mais, elas são as áreas que vão usar essas regras de negócio no momento da interação com o cliente. Né? Então, esse falta de foco no cliente, por ser só um desejo, cria esse desalinhamento. E esse desalinhamento, por sua vez, também pode criar uma incoerência entre a mensagem que a empresa passa na mídia, que ela comunica para os seus clientes, e a percepção que o cliente tem quando ele liga no call center, no contact center, quando ele vai numa loja, né, quando ele tem uma interação em qualquer ponto de contato que a empresa oferece para ele. Bacana. Então, enquanto a empresa, enquanto o contact center não fizer parte da estratégia da empresa de uma forma sistêmica, ele vai ser um departamento à parte, tem empresa que não sabe nem onde colocar esse departamento, a gente vai ter esse desencontro de informações. Né? Então é aquela promoção que o cliente liga e o agente fala assim, tem essa promoção, eu não sabia. Às vezes sai na televisão e não avisa a central de atendimento. Exatamente, né? E com isso as empresas não percebem que elas perdem os esforços, o dinheiro dela todo naquela grande campanha. Né? Eu já vi caso acontecer do telemarketing que sentava ao lado da central de atendimento, estar fazendo uma campanha ativa, e ligou o cliente então na central e falou, olha, me ligaram e eu queria saber se era da sua empresa, daqui da empresa. Não, senhor, deve ser um trote, né? Porque ele não sabia. Então imagina o esforço todo que foi feito para gerar essa campanha, para o cliente ligar e ter essa resposta. Então é importante que o Contact Center faça parte da estratégia da empresa. Né? Ok, bacana. Pessoal, foi assim um show de conhecimento aí que a Cristina Alfano nos trouxe. Né? Fica um convite para você, Cris, que começou galgando os postos aí dentro da parte central de atendimento e ganhando todo esse conhecimento, né? Essa parte, principalmente a parte analítica e crítica, que poucas pessoas chegam. Né? Quer dizer, você aproveitou bastante o conhecimento e tem a obrigação de repassar então esses conhecimentos para as novas gerações que estão começando. Com certeza. Então fica um convite para você escrever um livro comigo pela Editora Laços, falando dessa parte de gestão. Okay? Tá ótimo, Kendi, muito obrigada. Imagina. Pessoal, nós estamos nos instantes finais da nossa entrevista. Eu espero que a Cris volte aí outras vezes para nos falar aí dos seus grandes desafios profissionais e para que ela possa transmitir assim um pouco mais do vasto conhecimento que ela tem aí na área. Cris, eu queria que você deixasse então o seu e-mail, contato, se você quiser deixar o telefone, né? Fica à vontade aí, tá? Uma mensagem também para suas amigas aí que estão prestigiando, fica à vontade. Então, o meu e-mail é mcalfano@uol.com.br. Eu também estou no LinkedIn. Então, quem quiser me contatar, eu estou à disposição aí para compartilhar o conhecimento, porque essa é uma área em que a gente aprende muito fazendo, né? E tem pouca formação. Tá? Muito obrigada, Kendi, pela oportunidade. Ok.
Pessoal, então tivemos aí o privilégio de ter aí uma convidada muito especial, que é Cristina Alfano, tá? Eu queria que vocês retransmitissem esse link para todos os seus contatos, porque é importantíssimo que qualquer gestor, que seja supervisor, coordenador, gerente, né, e também que trabalha aí na parte aí de relatórios, né, ou fazendo aí auditoria das ligações, tenha conhecimento então dessa entrevista, ok? Nós então vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Informa Comigo.